O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de julho, nós celebramos a festa do apóstolo São Tomé. São Tomé é uma figura bastante expressiva no Evangelho. Alguns apóstolos, você vê apenas o nome deles na lista, mas Tomé você vê algumas vezes. Ele é conhecido, assim, de forma injusta como o apóstolo incrédulo, né? Não é bem assim. Na verdade, Tomé fazia parte do plano de Deus, do sonho de Deus. Era necessário que ele passasse por aquilo para que a gente cresce, para que a igreja cresce e professasse com ele a fé verdadeira. É importante a gente um pouco fazer a memória do que foi um pouco a situação que o apóstolo viveu. São Tomé, assim como os outros, foi chamado para seguir a Cristo e para ser pregador e para ser pescador de homens, mais ou menos 3 anos antes. Durante 3 anos, eles andavam com Jesus, como eram os mestres da época de Jesus. Na época dele, para você ter um mestre, você saía da sua casa, pegava as suas coisas, né, que não eram muitas coisas. A cama era um manto que eles vestiam, era uma capa, ela chamava-se cama, que eles usavam para dormir, usavam para se proteger do sol. Pegava a sua cama, pegava algumas coisinhas, uma sandália, um cajado, um cinto, e ia com ele. Dormiam onde era possível, às vezes nas casas das pessoas que hospedavam, às vezes dormiam no deserto mesmo, nas cavernas, nas ruas, nas praças, e por aí iam com ele. E durante 3 anos, ele vai aprendendo todas as coisas de Jesus, do próprio Deus. Aprendendo o coração misericordioso do Pai, o Pai que é bondoso, o Pai que nos ama, o Pai que preparou um lugar especial para nós, o Pai que tem uma casa, que tem um lugar onde todos nós vamos. Jesus era a esperança do coração do apóstolo Tomé e de todos os outros. De repente, aquela esperança começa a se tornar
uma angústia. Uma angústia porque a situação começa a ficar estranha, os fariseus começam a perseguir Jesus, os judeus de uma forma geral, começam a perseguir, começam a falar coisas, olha, vamos prendê-lo, vamos matá-lo, e essa notícia chegou inclusive à família de Jesus, tanto que a família foi lá para pegá-lo e trazer de volta para casa, vamos trazer para casa porque vão matar ele. Quando eles estavam em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus decidiu ir para Jerusalém. E quando ele decide ir para Jerusalém, todo mundo fica espantado e Tomé diz, nós vamos também morrer com ele. Vamos lá morrer com ele. E toda a esperança do coração do apóstolo, de repente ele vê destroçada na cruz. Jesus é preso, levado para o Calvário, para o Gólgota. Ali ele é crucificado de forma vergonhosa, pavorosa, como os romanos faziam. Ele morre na cruz. Toda a esperança, tudo aquilo que ele ouviu da boca de Jesus, de repente, acabou. Acabou e era natural que ele agisse dessa maneira. Depois que Jesus é sepultado, no domingo próximo, as mulheres vão até o túmulo e voltam dizendo, olha, o túmulo está vazio, ele não está lá, Jesus não está no túmulo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus aparece aos 10 apóstolos, Tomé não está presente, eles veem Jesus e depois os apóstolos dizem, Tomé, o Senhor apareceu para nós. E Tomé diz, como assim? Não acredito nisso. Eu só acredito se eu vir o Senhor. Se falasse para mim também, eu ia dizer a mesma coisa. Eu só acredito se eu vir o Senhor. Eu só acredito que aquela esperança que eu tinha aprendido e morrido na cruz é real se eu puder vê-lo. E Jesus então faz com que o apóstolo passe por esta experiência maravilhosa, em que a miséria e a fraqueza humana se encontram com a misericórdia extraordinária de Deus. Quando eles se reúnem no próximo domingo, e por causa dele, o Papa João Paulo II deu o nome de Domingo da Misericórdia, no domingo próximo, eles estão reunidos no mesmo lugar, o Senhor aparece no meio deles e diz, Tomé, vem aqui, Tomé. Coloca os seus dedos aqui, nas minhas chagas. Ele está ressuscitado, mas as chagas ainda estão abertas. Tomé enfia o dedo na chaga de Jesus. E quando Tomé faz a experiência do Cristo ressuscitado, ele não enxerga apenas mais o homem galileu lá da Galileia, filho de Maria, de José, que veio pregando e falando bonito, fazendo coisa extraordinária. Ele enxerga o próprio Deus. Cai aos pés de Jesus e diz, meu Senhor e meu Deus. E essa experiência de Tomé é como se fosse a experiência de toda a igreja. E até hoje a igreja se joga aos pés do Senhor e diz, meu Senhor e meu Deus. Aquele Cristo que saiu da Galileia, que pregou, que falou, aquele Cristo que morreu na cruz, aquele Cristo que ressuscitou, é o mesmo que hoje se faz em nossos altares. É o mesmo que se esconde amorosamente numa hóstia branca e nós nos ajoelhamos diante dela e dizemos, meu Senhor e meu Deus, assim como disse Tomé. Tomé fez a experiência do Cristo ressuscitado para que nós também pudéssemos fazer. Ele não é o incrédulo, ele é o fiel. Aquele que acreditou fazendo a experiência do Cristo ressuscitado, mas que já tinha toda uma bagagem e que leva esta experiência até as últimas consequências, que é a consequência da cruz. Tomé também dá a vida por causa de Cristo. Mas no Evangelho de hoje tem um detalhe em que Jesus fala de nós também. Ele diz assim, Tomé, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados são aqueles que creem sem terem visto. Jesus falava de nós. Nós estamos aqui hoje celebrando a memória, a festa do apóstolo Tomé, porque nós cremos.
Nós recebemos os sacramentos da igreja porque nós cremos. Nós somos batizados porque nós temos fé. Nós comungamos Jesus na Eucaristia porque nós cremos. E nós cremos que um dia também, junto com Tomé, nós entraremos no céu e participaremos da glória de Deus, assim como ele participa. Mas no Evangelho, Jesus falava de nós. Peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça, por intercessão do apóstolo Santo Tomé, que a fé cresça cada vez mais em nossos corações. Que a nossa atitude diante do Senhor seja sempre a de Tomé naquele dia da experiência. De joelhos aos pés dele, extasiado, quase que escandalizado diante daquele homem e dizendo com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, dizendo constantemente: meu Senhor e meu Deus. E só a fé pode nos levar a isso. Que Deus nos dê a fé.